Vai. Como é que tu pensou isso da minha mulher? Eu sei que tu pensou. Jesus já dizia, basta pensares em algo que não é certo e você estará pecando até um pecado mortal. Se tu pensar, tu já pecou. Já pecou. Tipo assim, se tu pensar, tu já fez. Mas tem uma certa lógica, né? Porque a gente só faz qualquer coisa depois de pensar nela. Sim, a imaginação e a fantasia são as coisas que nos deixam assim transcender o comum, né? Porque eu posso e tenho liberdade de fantasiar e pensar o que eu quiser, desde que eu não exerça isso na conduta, né? Fantasiar e imaginar não se paga preço nenhum. Agora, quando se age, aí tem preço. Mas primeiro tu pensa. Primeiro tem que pensar, e o inteligente, antes de agir, articula bem o pensamento, pensa em todas as possibilidades, tanto positivas como negativas, balança tudo e aí age. Esse seria o inteligente, que procura, então, o chamado crime perfeito. Eu não deixo nenhuma pista. Só que, né, no real as coisas são bem mais complicadas. É por isso que tem aquela... não sei qual é o personagem, eu acho que é o Chaves, que ele diz que foi sem querer, querendo. Exatamente. Olha, não foi por querer, mas acabei fazendo. Foi sem querer, querendo. Aí, doutor Maia, o que a gente faz da vida ainda? Olha só o que aconteceu. É como nós estávamos pensando agora, né? Falando. Vamos imaginando as situações, vendo como elas surgem e tentando elaborá-las o melhor possível para nós, sem que as depressões, angústias, vazios se instalem na nossa vida pessoal, né? Porque, de certa forma, tudo que acontece no mundo real tem que ver conosco se eu estiver naquele mundo que as coisas estão acontecendo comigo. Então, uma das formas, vamos dizer assim, mais capazes de lidar com o que é complicado, complexo e, de certa forma, inexplicável, é eu tentando trazer a explicação para um nível de entendimento em que a minha capacidade intelectual e cognitiva me dê uma solução, pelo menos uma solução dentro do meu pensamento. Essa seria a forma mais elaborada, vamos dizer assim, de eu continuar vivendo o mundo sem angústias maiores ou depressões maiores ou sem sentidos e vazios que tirem o sentido básico da vida, né? Bonito o que eu falei, né? Só que fazer é outro papo, né? Total. É por isso que eu queria viver nesse mundo, né? Onde só tem o que é o correto. Quer dizer, essa pessoa que faz tudo isso é uma pessoa equilibrada, é uma pessoa boa, é uma pessoa legal, mas eu não acredito que ela exista, entende? Por isso que tem pessoas, e até pessoas muito famosas, né? O John Keats, que eu falo, que é um grande poeta inglês, Nietzsche, e uma série de outros filósofos e coisas que dizem o seguinte: se tu não lê Shakespeare, tu não sabe nada da vida. Agora, se tu começa a ler Shakespeare, tu começa a te preparar para todas as possíveis tragédias da vida, tanto da tua como dos personagens nos quais a tragédia se desenvolve. Então, quer dizer, nós temos condições de ganhar cada vez mais possibilidades de raciocínio e de entendimento se eu me dedicar, vamos dizer, ler Shakespeare, por exemplo. Mas quantas pessoas realmente, timidamente até eu digo, teriam assim lido alguma coisa dele, né? E todos os grandes escritores, poetas, numa dos livros deles tem uma orelha assim que mostra o que cada um deles pensa resumidamente sobre a obra, como deixou a pessoa mais capaz de entender as mazelas e as problemáticas da vida, porque leu
essas tragédias, que são tragédias, mas ao mesmo tempo dentro da tragédia tem uma solução para resolver o problema. Então esse é um conselho, vamos dizer, já que não temos muito o que fazer em casa, leituras que nos deem essas condições, né? Mas agora é para quem não tem, lê na internet, né? Na internet hoje, né? Os sebos hoje tu consegue maravilhas, né? Sim, eu pensei no sebo inicialmente, mas como está fechado, mas pode ler na internet. Ou então leitura assim dos russos, né? O Dostoiévski, Tolstói. Olha, tem uma série de livros assim que dá essa condição de eu enxergar a tragédia ou a visão dele da humanidade através daqueles livros. Irmãos Karamazov, por exemplo. Pois é, esse aí que eu estava me lembrando. Ele tem 4 personalidades que, de certa forma, pegam quase todas as personalidades que nos habitam, né? Então, eu teria esta condição de, ao ler, poder entender melhor a condição existencial que eu estou. Agora, o ideal, claro, não nesse momento, mas seria fazer um grupo, né, para olhar essas... Ora, o grupo de leitura, por exemplo, Hamlet, né, que é uma das mais famosas, né, Otelo, Romeu e Julieta, A Floresta, vários dos textos dele que são assim muito poderosos, né? Ou então olhar um filme, por exemplo, Hamlet, que tem aí no Now, e Otelo, todos esses foram traduzidos para filmes, que até é melhor do que ler o livro, né? Que pode até, vendo o filme, eu posso ficar entusiasmado aí na obra, né? Uhum. Até, inclusive, um filme que eu vi ontem na Folha de São Paulo, que está sendo muito visto na Netflix, que é O Milagre da Cela 7. Eu comecei a ver assim, eu vi que a reportagem dizia assim que é um horror para os críticos, porque é um filme em que uma menina tem um pai que é meio oligofrênico, assim, tem um nível de mental baixo, mas tem uma afetividade com ela fantástica. Ele adora a filha, ela adora ele, e a avó, são um triângulo, né? E no fim ele brincando, num determinado momento, queria dar um presente para a filha, e está num determinado lugar, e uma menina começa a brincar com ele, porque ele é meio bobo. Ela sobe numas pedras, cai, e ao cair, morre, e ele fica desesperado, vai lá, pega ela no colo, e toda a família que está num piquenique próximo, daqui a pouco sente falta da guria e vem, e a menina está morta no colo dele, e ele chorando, e todo mundo pensa que foi ele que abusou da menina e matou. O pai é um coronel, manda prender, quer matá-lo, fica na cadeia, todo mundo tratando ele mal porque ele fez isso. Sabe que um criminoso que mata uma menina deveria ser morto pelos parceiros. Ele gradativamente vai ganhando a posição na cadeia por ser meio oligofrênico, bobo, mas um sujeito interessante numa série de coisas, e aí é condenado à morte porque o coronel não admite que ele não seja morto pelo que ele fez e não quer saber. E tem uma pessoa que viu e pode tirá-lo daquela situação, descobrem esse desertor que viu, e o comandante mata o desertor para continuar mandando ele para a forca. E isso é em 84, e foi ali que depois, é na Turquia isso, parou a pena de morte na Turquia. E aí então a menina vai na cadeia, e é tão sedutora, é tão maravilhosa afetivamente. Olha, até eu quando vi, comecei assim a ficar emocionado, até eu digo, pô, tô ficando emocionado demais. Mas a emoção desencadeada é tão forte, por isso que é um verdadeiro milagre o que acontece. Ela seduz todos os presos daquela cela, e principalmente um que tinha feito um crime também com a filha, e vivia assim isolado. E aí o rabino que tem lá, um religioso, diz para ele, a guria então
chega perto dele e o rabino diz assim: uma forma de salvar, já que tu não salvou a tua filha e não pôde salvá-la, enterraste embaixo daquela árvore que aparece seguida no filme, uma das formas é salvar outra menina. E aí toda a estrutura da prisão entra numa espécie de convênio, e ele, este que tinha matado a filha, se coloca na posição do enforcado e salvam o cara, e ele se enforca voluntariamente para deixar o pai ficar com a filha, e aí toda a polícia faz um esquema que trocam os enforcados, quer dizer, ele sai para ser enforcado, entra o outro, é enforcado, e ele mesmo puxa a cadeirinha para cair na forca, e a vivência, então, maravilhosa, e uma mutação pessoal de cada um daqueles que entrou em contato com essa vivência de afeto extraordinária. Então, aconselho a ver esse filme, porque eu fazia tempo que eu não me emocionava tanto. Isso você viu ontem? Ontem de noite. Então é um filme novo. É um filme que está na Netflix, não sei há quanto tempo, mas que pela massa de pessoas que tem visto, ele passou a ser um filme que, como diz o cara da reportagem, ele passou a ser um drama para os críticos, que ele é tão simples, que não dá para entender bem como é que o sucesso é tão grande, mas o sucesso é baseado no enorme afeto desenvolvido ali da filha com o pai, da avó com o pai, da avó com a filha, e da professora que depois começa a cuidar dela. Então é uma coisa simples, mas assim de uma intensidade incrível. A menina chega no paredão da cadeia a gritar pelo pai umas palavrinhas que eles têm entre eles, e através do paredão o pai ouve lá dentro. E aí é aquela movimentação afetiva dos guardas, os presidiários, ele batendo no muro e a guria do outro lado da muralha, falando com o pai. Olha, momentos assim que tu te lava afetivamente. Mas sabe que eu vi essa semana, acho que foi sábado. Bom, o dia que eu vi não importa, porque todo dia é o mesmo dia, né? Mas eu assisti de novo, depois de todos os anos que se passaram, Tomates Verdes Fritos. Eu acho que eu vi, mas eu não me lembro quase do filme. Há muito tempo. Sabe que agora você estava contando esse filme e estava fazendo um spoiler, né? Isso. Contou todo o filme. Aqueles que não gostam de spoiler só vão chorar pelo que eu falei. Não, mas eu vejo assim pelas reações, né? A pessoa não gosta do spoiler. Eu particularmente, eu gosto, me motiva a ver. Eu gosto porque, bebê, eu já ganho um poder de percepção mais fundo. Porque aí eu vou ver aquilo que foi falado, e a surpresa que muita gente gosta de ter, realmente me impacta o primeiro momento do filme, mas eu não avanço nas percepções sofisticadas da estrutura do filme, ou do simbolismo, né? Sim. Aí o que eu digo sempre é assim, é a capacidade de percepção aumentada, que é aquela que eu sou capaz de ver o ruído do peixe na água, o ruído da aranha caminhando na teia e o ruído da barata nos cantos da casa. Olha, quem ouve isso só pode ser excepcional. Excepcional que eu digo de ouvido, né? Ah, bom, mas não vamos pensar que é eu acho que deve ter ouvido absoluto. Não, é que estava muito bom, né? A água no rio, o som da montanha, o pássaro não sei onde. Exato. Aí ele me estraga tudo botando uma barata, pelo amor de Deus. A barata já é no susto, né, Beatriz?
Uma coisa é falar sobre